Olá, queridos! Eu sou o pastor Alex Silva. Que bom que você chegou aqui no nosso canal. Nós temos postado constantemente aqui conteúdos que vai te edificar. Conteúdos de reflexão, pregações. São conteúdos que vão abençoar a sua vida. Mas muitas pessoas que assistem aqui os nossos vídeos ainda não está inscrita no nosso canal. Então eu quero te pedir agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você sempre ser notificado quando postarmos um conteúdo novo aqui nessa plataforma do YouTube. Eu conto com a sua ajuda para a gente poder crescer essa comunidade e eu quero te convidar a fazer parte disso. Que Deus te abençoe, muito obrigado e assista esse vídeo que vai edificar você profundamente. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 4 e 5. Hoje eu quero ministrar sobre o tema o poder do relacionamento com Deus. Eu estava falando com o Senhor a respeito do que poderia ministrar nessa quarta-feira. E o Senhor me direcionou a esse texto e gerou no meu coração também este tema, o poder do relacionamento com Deus. Então eu quero mostrar aqui, nesta ministração, algumas bases do nosso relacionamento com Deus, que estabelece o nosso relacionamento com Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 4, está no telão para quem quiser acompanhar, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Glórias a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar mais um pouco. Espírito Santo de Deus, nos submetemos à Tua Palavra, nos submetemos àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta tarde. Fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, para que o Teu nome seja glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Me empresta a sua atenção, prometo que eu serei muito breve, mas essa palavra ela tem um endereço certo, e eu acredito que o Senhor quer falar coisas profundas conosco nesse tarde com Deus. Eu posso, de um certo modo, ficar satisfeito com aquilo que Deus tem feito aqui, porque Deus não tem me permitido cair no meu egocentrismo, nem tampouco na minha vaidade de achar que se eu não estiver aqui, Deus não faz. Se eu não ministrar, Deus não faz. Mas glorifica ao Senhor, porque Ele tem me dado a oportunidade de ministrar a vocês. E diante dessa responsabilidade, também debaixo da orientação do nosso pastor, nós temos ministrado uma mensagem muito séria, muito bíblica. Aqui nós não precisamos usar nenhum tipo de truque ou artifício para enganar as pessoas. Por que você está falando isso, pastor? Porque o nosso culto, ele tem um apelo para curas, libertações. Pessoas elas vêm aqui e recebem uma palavra revelada, uma palavra de conhecimento que vai impactar também a sua vida e a sua fé. Mas nós não nos prendemos a isso. A base de tudo aquilo que acontece aqui é a palavra de Deus e o Espírito Santo que faz. Nós não usamos truques, como há em muitos lugares por aí e tem enganado muita gente. Mas Deus tem nos feito permanecer em sua palavra e na verdade da sua palavra. E nós entendemos que tudo que acontece aqui acontece pelo poder da palavra. Por isso, capítulo 15 de João, capítulo 15 de João, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida.
Uma das coisas impactantes sobre a liderança de Jesus é que Jesus ele mostrou que a sua liderança era muito poderosa quando ele se ausenta, mas a missão continua e o propósito continua. Então Jesus prepara os seus liderados, os seus discípulos para a sua ausência. Ele está dizendo: eu não estarei mais entre vocês fisicamente, não estarei mais aqui de forma visível entre vocês. E Jesus está preparando os seus discípulos para esse momento. E interessante é que ele usa a metáfora da videira e dos ramos para ensinar que a vida espiritual só é possível através de uma conexão com Ele. Jesus está fazendo aqui um paralelo. Não estarei mais entre vocês fisicamente, mas eu quero usar aqui a metáfora da videira e dos ramos para dizer que vocês precisam estar em mim. Eu não estarei no meio de vocês fisicamente, mas vocês precisam estar em mim. E Jesus ele traz essa palavra, ele traz essa metáfora para poder criar essa conexão, esse entendimento na mente dos discípulos, dizendo que não existe vida espiritual sem uma conexão direta com Ele. E o contexto imediato aqui é a última noite antes da crucificação, quando ele reforça a necessidade dos discípulos permanecerem ligados a Ele. E sem essa conexão, sem essa ligação, não haveria frutos nem vida. O termo usado aqui para a palavra permanecer, ele aparece diversas vezes nesse capítulo. Então Jesus está enfatizando aqui que esse permanecer está refletindo, está mostrando uma verdadeira intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus, ela não é algo eventual, ela não é um evento. Essa intimidade com Deus não é algo que acontece de forma eventual, mas essa intimidade revela, uma constância, revela algo contínuo. Não é um evento passageiro, mas é uma realidade contínua. Então a questão central é que Jesus, ele quer nos fazer entender que se você está conectado à videira, que é Ele, se você tem esse relacionamento que não é de eventualidade, mas é de uma continuidade, de uma constância, você precisa estar nele e esse relacionamento vai impactar constantemente a sua vida. Então a pergunta é: você está conectado à videira ou apenas visitando a presença de Deus quando você precisa? Isso é uma verdade que nós precisamos entender. Você nunca vai produzir frutos se você não estiver conectado à raiz. Você pegou isso? Vou repetir. Você nunca vai produzir frutos se você não estiver conectado à raiz. Pegue o ramo, corte o ramo, arranque ele da raiz e você vai ver que ele pode permanecer vivo durante um tempo, mas depois ele vai murchar, ele vai apodrecer e ele vai morrer. E ele não vai poder dar frutos, ele não vai poder ter vida. Por quê? Porque não está conectado à fonte, não está conectado à raiz. Então existem pessoas que dizem: eu posso ter uma vida sem Deus. Você pode até viver durante um tempo, mas depois você vai murchar, porque você não está conectado à raiz. Então não podemos produzir frutos se não estivermos conectados à raiz. Aí eu vou falar algo aqui que pode impactar um pouco você. Mas existem pessoas que elas podem viver na igreja, elas podem participar do culto, elas podem até ser um membro que frequenta todos os cultos, mas se ela não estiver ligado à raiz, se ela não tiver intimidade com Deus, se ela não tiver um relacionamento com Deus, ela não vai dar frutos. Isso é um fato. A vida em comunhão com os irmãos é importante, a vida na igreja é importante, congregar é muito importante, mas tudo isso precisa ser parte de uma vida de relacionamento com Deus. Por isso existem pessoas que saem da igreja porque elas encontram algum defeito dentro da igreja. Elas dizem assim: essa igreja aqui tem esse defeito. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se o ensino que é pregado na igreja contradiz as escrituras, não é igreja. Porque a igreja
É a igreja que ensina o que a palavra de Deus diz. Mas isso não quer dizer que naquela igreja não tenha problemas, não tenha defeitos. Até porque todos nós aqui somos seres humanos e nós temos falhas. Mas o ápice do nosso congregar, o ápice da nossa comunhão, o ápice do nosso relacionamento aqui como irmãos, precisa ter Cristo como centro de tudo isso. Você vai ter um relacionamento com seus irmãos de forma muito impactante a partir do momento que o seu relacionamento com Deus for verdadeiro. Porque aí você vai olhar, você vai pensar, você vai se comportar como Cristo se comporta. Você vai falar como Cristo falaria. E isso é muito poderoso para a sua vida espiritual. Por isso existem pessoas que saem da igreja dizendo: eu não gostei daquela igreja porque aconteceu isso, aquilo e aquilo. E aí alguém diz assim: você saiu de lá porque realmente você não tinha um relacionamento com Cristo. É possível você não se sentir mais confortável em um ambiente e procurar um outro ambiente para congregar? Você é livre para você fazer as suas escolhas. Mas o que nós percebemos é que algumas pessoas tomam uma atitude e elas saem da igreja, e não só saem da igreja, da congregação, não só saem da comunhão dos irmãos, elas saem da igreja, saem de Cristo, saem da palavra, começam a falar mal de Deus, começam a falar mal da fé, começam a dizer que tudo é religiosidade, começam a arrumar desculpa para todo tipo de comportamento que elas têm. Por quê? Porque o relacionamento com Cristo nunca foi verdadeiro, foi fachada. O relacionamento com Cristo nunca foi um relacionamento íntimo e verdadeiro. Ela se relacionava com Cristo de forma eventual. Ela estava em Cristo apenas porque precisava de alguma coisa, mas não porque tinha um relacionamento profundo, verdadeiro, íntimo e íntegro. Quando o relacionamento com Deus é a base de toda a sua vida, todas as coisas ao seu redor podem mudar, pode alterar, mas o seu relacionamento com Deus precisa se manter intacto. E eu apenas estou na introdução da mensagem. Então vira para essa pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela. Se você não sorriu ainda, permita que ela veja o seu sorriso. Pastor, mas está um pouco feio esse sorriso. Não tem problema. Em Jesus você fica lindo, em Jesus você fica bonito. Você vai dizer para ela: você não pode produzir frutos se você não estiver conectado à raiz. Então vamos lá. Primeiro, a vida com Deus não é um momento, é um estilo de vida. A vida com Deus não é um momento, é um estilo de vida. Por isso Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Vocês precisam permanecer em mim para que a minha presença esteja em vocês. E esse permanecer em Cristo é algo desafiador. Cristo precisa ser a base de tudo na nossa vida. A base de tudo, das nossas decisões, da nossa forma de falar, da nossa forma de se comportar. Permanecer em Cristo é tê-lo como base da nossa vida. É Cristo quem dita as regras, a forma, a maneira como você anda, como você se comporta. Agora, para isso acontecer, você precisa ter coragem de morrer para si mesmo. E aqui talvez seja um dos maiores desafios, porque nós somos tão apegados ao nosso egocentrismo que é difícil, é desafiador morrer para nós mesmos. Se Cristo é a base da nossa vida, é a base da nossa fé, é a base das nossas relações, se nós permanecemos nele, se é o que ele diz, é o que ele ensina, nós permanecemos nele, tendo ele como a base, a presença dele em nossa vida também será notória. A palavra permanecer aqui no original dá uma ideia, indica algo relacionado à constância e dependência. Então, como eu disse, um ramo desconectado pode parecer vivo por um tempo, mas logo logo ele vai dar sinal de morte. Então Jesus está falando aqui para os discípulos: vocês ficam prontos, porque eu não estarei mais fisicamente entre vocês, mas permaneçam em mim. Esse permanecer é: continue naquilo que eu ensinei, continue na minha palavra, doa a quem doer, mesmo que as coisas ao redor de vocês se alterem,
mesmo que haja perseguição, e virá perseguição, mesmo que haja ameaça de morte, haverá ameaça de morte, mesmo que vocês passem por ambientes de hostilidade, e isso vai acontecer, não saia do lugar que eu coloquei vocês. Não pise fora, não remova a estrutura, não saia da minha presença. E eu estou pregando para alguém aqui nessa tarde, que talvez se identifique com o que eu acabei de dizer. O vento soprou, as guerras foram absurdas, o levante foi muito grande, a calúnia foi absurda contra você. Quem você esperava que te apoiasse não te apoiou. Quem você esperava que queria te abraçar não te abraçou. Você foi traído pelos seus amigos, você foi traído pelas pessoas mais próximas. As pessoas apontaram o dedo para você, as pessoas te julgaram, as pessoas te apedrejaram, mas você permaneceu em Cristo. Sabe por quê? Porque não é o que está acontecendo ao seu redor que vai definir o teu comportamento e a tua decisão, mas é aquilo que Deus disse, é a sua palavra, é a fidelidade ao que Ele disse. Então deixa eu dizer uma coisa: o vento soprou, mas a palavra permaneceu. Te traíram, mas a palavra permaneceu. Te caluniaram, mas a palavra permaneceu. Você permaneceu em Cristo, você permaneceu na fé. Então, pastor, qual é o resultado disso? É simples: vai ter frutos, vai dar frutos, vai ter vida, para a glória do nome do Senhor. Eu vim dizer para você que você não vai... eu vou pegar, Jesus, tudo bem. Eu vim dizer para você que você não vai morrer. Alguém estava esperando que você murchasse, alguém estava esperando que você desfalecesse, alguém estava esperando que você não chegasse até onde você chegou. Alguém disse assim: eu quero vê-la ficar de pé, eu quero ver ele permanecer, eu quero vê-la permanecer. Mas as mãos do Senhor Jesus te sustentou, porque você disse: Jesus, eu largo tudo, mas eu não largo a tua mão. Eu largo tudo, mas eu não saio da tua presença. Mesmo chorando, mesmo sentindo dor, mesmo achando que não vou conseguir, eu não abro mão da palavra. O inimigo pode se levantar, o diabo pode se levantar, o inimigo pode gritar, podem preparar covas para poder me jogar. Eu não vou desfalecer, porque eu estou conectado ao ramo, eu estou conectado à videira, eu estou conectado em Cristo. E se eu estou conectado em Cristo, eu vou dar fruto. Se eu estou conectado em Cristo, eu vou dar sinal de vida. Tem gente que chegou aqui diante de um diagnóstico. Eu vou pregar, Jesus, tudo bem. Tem gente que chegou aqui diante de um diagnóstico de morte, mas eu vim pregar para você nessa tarde: se prepare para dar frutos, frutos, frutos. Quem acredita, levante a mão, abra a boca e diga glórias. Aleluia, 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 aleluia. Jesus é tão extraordinário que Ele nos prepara para os desafios que terá na nossa frente. Ele nos prepara, Ele nos alerta. Ele diz assim: você está em mim, e pelo fato de você estar em mim, não representa que você não vai passar por problemas, não representa que você não será desafiado. O desafio leva ao crescimento, o desafio leva à expansão. Ninguém que é desafiado deixa de crescer. Todos aqueles que são desafiados crescem, e Deus permite certas coisas acontecerem ao nosso redor para poder fortalecer a nossa fé. Pega essa palavra, perceba, você vai se identificar com o que eu estou dizendo. Como as coisas que aconteceram à sua volta moldaram e fortaleceram o seu relacionamento com Deus. Tem coisa que Deus permite para te trazer para mais próximo dele. Então aquilo que era para te matar,
aquilo que era para te jogar no chão, aquilo que era para te fazer desviar, não deu certo. Simplesmente afinou o teu relacionamento com Deus. O diabo disse: eu quero ver se ela vai orar depois disso, eu quero ver se ele vai orar depois disso. Você orou e orou mais do que você orava. Você buscou e buscou mais do que você buscava. Eu quero ver se ele vai permanecer na palavra. Eu quero ver se ela vai permanecer na palavra. Olha a contenda, olha a fofoca, olha a calúnia, olha a família desprezando, olha os amigos deixando, olha a enfermidade, olha aí a crise financeira. Aí você levantou na quarta-feira e a primeira coisa que você fez não foi murmurar, não foi questionar. Você até não entende o que você está passando, mas você abriu a boca e disse: Deus, tu és bom, tu és lindo, Senhor. Tu és cheiroso, Jesus. O diabo não presta, o diabo é fedido, o diabo não vale nada, mas o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Isso deixa o diabo de queixo caído, porque ele quer que você entregue os pontos. Às vezes até a vontade de entregar os pontos veio, mas aí você se lembrou daquilo que a palavra de Deus disse. A palavra do Senhor apareceu para você e evidenciou, fortaleceu a tua fé, e por isso você está aqui hoje, porque eu vim dizer para você que esses são os frutos da tua decisão. Aqueles que decidiram por Cristo, não volta atrás. Quem coloca a mão no arado não tira, quem coloca a mão no arado permanece. E eu vim dizer para os vencedores nessa tarde que é essa permanência, que é essa constância que fará com que os frutos comecem a aparecer. Você pode não estar vendo agora, mas o fruto ele aparece pequenininho, daqui a pouco ele cresce, daqui a pouco ele cresce, daqui a pouco ele ganha expressão. É o que está acontecendo na tua vida agora. Tem coisas que ainda não apareceram. Eu sei, Jesus. Tem coisas que ainda não apareceram para você, mas isso não representa que não esteja aí. Você está na videira, você está na raiz. Então tá aí, só vai aparecer no tempo certo, no momento certo. Tenha paciência, tenha perseverança, aguarda. O fruto vai aparecer, ele vai crescer e ele vai dar muitas sementes, ele vai dar muitos outros frutos para a glória do nome do Senhor. Eu vim profetizar, e quem é espiritual vai pegar. Eu profetizo que o ano de 2025 não termina sem que você contemple uma expansão de Deus na sua vida, na sua história. O que era para ser vergonha será motivo de glória. Eu estou pregando nessa tarde para pessoas que não vivem uma fé baseadas em sentimentos, em momentos, mas que vivem uma fé baseada na permanência. Aleluia. Aleluia. Por isso você permanece de pé. Por quê, pastor? Porque você vive um relacionamento com Deus, não de visitação, mas de habitação. Deus habita em você. Nós somos a morada dele. Nós somos a habitação do Senhor. Isso aqui não é namoro, não. Isso é casamento. Isso aqui não é, como dizem no mundo, não é ficar. É relacionamento sério com Jesus. Tem gente que gosta de ficar, né? Sem compromisso. O diabo que gosta dessas coisas. Isso aqui não é isso. Jesus não quer você para ter um momento. Jesus quer colocar uma aliança no seu dedo, de relacionamento sério.
Ele não é Deus na nossa vida de visitação. Ele é o Deus de habitação. Ele habita em nós, Ele mora em nós. Ele está em nós porque nós estamos nele. Se vocês estiverem em mim, está no Senhor como se estiver na minha palavra, permanecerem na minha palavra, a minha presença estará em vocês. É um ciclo constante de crescimento espiritual. Eu permaneço no que Ele disse e Ele permanece em mim. Porque eu vou dizer uma coisa que vai te assustar: Deus não é fiel a você, Ele é fiel à palavra dele. Deus é fiel a mim, não, Ele é fiel à palavra dele. Então, se você tiver a palavra dele, Ele é fiel à palavra dele na sua vida. Glória a Deus. Segundo, a vida com Deus gera transformação. Então eu posso concluir que viver em Cristo não é viver de aparência, é viver na essência. É muito fácil enganar as pessoas. Muito fácil. Subir aqui e fazer um personagem para vocês. Um personagem de ser alguém altamente espiritual, né? Eu tenho Deus na minha vida, o Senhor está comigo. É muito fácil demonstrar isso aparentemente, mas a aparência, ela pode até enganar, mas ela engana por um tempo. Porque nós nunca vamos conseguir ser falsos integralmente. Nós só conseguimos viver uma aparência de forma parcial. Mas cedo ou mais tarde, quem nós somos aparece. Você quer ver você acabar com um fofoqueiro? Você não precisa falar nada. O fofoqueiro, ele por si só, ele se enforca. Há uma frase que diz aí que o peixe morre pela boca. Não só o peixe, o fofoqueiro também. O caluniador morre pela boca. Pastor, fizeram uma calúnia contra mim. Não responde não, deixa por si só. O caluniador, ele mesmo cava o buraco para ele se enterrar. Uma vez eu passei por uma experiência muitos anos atrás com alguém que era um caluniador assíduo. Ninguém prestava para ele, André. Todo mundo valia nada. E ele tinha algo para falar de errado de todo mundo. E ele era daquelas pessoas que semeavam contenda, sabe? O caluniador geralmente ele é contendeiro. Ele vai semeando contenda. Ele chega em você e fala: ó, fulano falou isso aqui de você. Aí ele chega lá pro fulano: ó, fulano falou isso aqui de você. Aí chega no outro: ó, terceiro falou isso aqui de você. Daqui a pouco tá uma confusão e ele sai como vítima na situação. E o caluniador, ele só consegue se safar uma vez que nós damos bola para ele. Ele disse: o ramo que está em mim não dá fruto, ele é cortado, porque não tem como permanecer em Cristo de aparência. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela tinha folhas, mas não tinha fruto. Há ramos que está em Cristo que ele só tem folhas, é a aparência. Jesus disse: eu corto, porque não tem como permanecer em Cristo por aparência. Quando você se relaciona com Cristo, você não vive de aparência, porque o relacionamento gera essência, gera verdade, gera integridade. Como é que Pedro se tornou alguém parecido com Jesus? Andando com Ele. Quando você se relaciona com Cristo, você fica parecido com Ele. Por isso a mentira não permanece na tua vida. Pastor, você está dizendo que eu não vou mentir? Você pode até mentir, mas quando você mente, automaticamente você fala: meu Deus, eu pequei contra ti, Senhor, me arrependo. Por isso que o engano não permanece em você, porque você tem relacionamento com Cristo, e nesse relacionamento você é constrangido. E esse constrangimento desse relacionamento vai te fazer mudar. Eu desafio. Você tem um problema em você que você quer mudar? Quero, pastor. Começa a se relacionar com Cristo, vai mudar. Vai mudar, porque isso é o fruto que a Bíblia vai dizer. Esse é o fruto, esse é o resultado.
A fé, ela produz esse resultado. Ministramos semana passada a respeito dos aspectos da fé. Então Jesus está falando aqui, que quando você permanece nele, você não vive de aparência, você vive de verdade, de essência. Porque é isso que o relacionamento com Deus gera, ele gera transformação. Por isso as pessoas, elas entram na igreja, começam a se relacionar com Cristo, e elas começam a viver transformação na sua maneira de ser, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de agir. Porque é isso que o relacionamento com Deus causa em nós. Por isso eu digo que aqueles que estão em Cristo não são levados pelo engano. Não são levados pelo engano. Mateus capítulo 7, versículo 17 e 18. Olha o que a Bíblia vai dizer: pelos frutos os conhecereis, porventura colher-se-á uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Jesus está falando aqui que é algo muito poderoso. A palavra fruto aqui se refere a uma simples ação de um comportamento, de uma essência, de um resultado. Está falando de uma transformação interna que é produzida pelo Espírito Santo. E o contexto aqui de Mateus capítulo 7, Jesus está falando exatamente de falsos profetas que parecem espirituais, mas não produzem frutos verdadeiros. Então o problema aqui não é você dizer, mas é você viver. Tem muita gente que diz muita coisa, mas vive pouco. Então aqueles que estão em Cristo, que estão na verdade, jamais são levados pelo engano. Por quê? Porque a essência da verdade está nele. E o Espírito Santo comunica no espírito do homem quando ele está sendo levado ou conduzido pelo engano. Por isso nós estamos vivendo em uma era onde as pessoas usam até a Bíblia para poder professar inverdades, mentiras e enganar a muitos. Pessoas usam a palavra, pegam contextos isolados para poder criar falsas doutrinas, falsos ensinos com uma finalidade de enganar. E eu vou te falar uma coisa: existem muita gente sendo aprisionada no engano com o falso ensino de uma liberdade. Eu estou te libertando da religiosidade. Eu estou te libertando das cadeias da religiosidade. Eles prometem uma falsa liberdade, mas qual é a finalidade? Te aprisionar ao engano. Tem gente que está indo para as redes sociais dizer assim, que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo não traz felicidade. Tem gente aí enganando muitas pessoas, destruindo aquilo que a palavra de Deus ensina, porque esse é o propósito de Satanás, diluir a verdade. E quanta gente está sendo conduzida a esse engano. Só que o Senhor Jesus nessa tarde está dizendo: você está em mim, estou, Senhor. Aleluia. Você está na minha palavra, estou na tua palavra, Senhor. Você não vai ser levado pelo engano, porque você não vive de aparência. Há uma essência de verdade que flui através de você, que permanece em você, que está em você. Terceiro e último: a vida com Deus não se vive sozinho, mas se vive em comunhão. Então tem gente dizendo assim: eu vou viver com Deus dentro da minha casa. Tudo bem, é possível em um certo ponto, sim. Mas uma vez que você tem um relacionamento com Deus, você expressa esse relacionamento através de uma comunhão. É verdade, Deus. Isso é fato. Por isso a igreja de Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47 diz que eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a característica da igreja. A igreja está em Cristo, está. Cristo é o fundamento da igreja, mas elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aqui é muito poderoso, porque a igreja em Atos foi uma igreja que impactou o seu tempo, porque a igreja tinha comunhão. Então, uma vez que temos um relacionamento com Cristo, nós desenvolvemos um relacionamento com o próximo. Isso é forte. Isso é forte. Porque, olha o que acontece. Você vai dar glória agora. Se você não der glória, a gente termina o culto aqui agora. Mas isso aqui é tão forte. Olha o que acontece. Nós nos relacionamos com Cristo. Nós temos um relacionamento com Cristo. Se nós temos um relacionamento com Cristo, nós não construímos barreiras. Ah, você não está aqui. Se nós temos um relacionamento com Cristo, nós não construímos barreiras. Muito pelo contrário, nós derrubamos muros
e construímos pontes. Por quê? Porque o Cristo que habita em mim também habita em você. Por isso Pedro disse ao paralítico: não tenho prata e nem ouro. Às vezes o teu irmão não vai ter dinheiro, não vai ter condição de te ajudar fisicamente, mas uma oração, uma palavra. Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o Cristo que habita em mim, eu quero que habite em você. É o Cristo que vive em nós e nós compartilhamos por meio da comunhão. Cristo precisa ser compartilhado, e esse compartilhar vem por meio da comunhão. Por isso Jesus partiu o pão, porque Ele é o pão que precisa ser compartilhado, e esse compartilhar vem por meio da comunhão. Tem gente que quer se isolar, meu irmão. Se você se relaciona com Cristo, você nunca vai querer se isolar, você nunca vai querer caminhar sozinho, você sempre vai querer caminhar em comunhão, porque é isso que o relacionamento com Cristo te conduz. É para isso que o relacionamento com Cristo te leva a uma comunhão contínua. E aí sabe o que acontece? Você não é você sozinho. Eu e você somos um em Cristo. Então se você sente dor, dói em mim. Se o inimigo se levanta contra você, se levanta contra mim. Se o diabo ataca a tua casa, ele está atacando a minha casa. Se o diabo se levanta contra a tua vida, ele está se levantando contra a minha vida. Se você está passando por uma luta, essa luta não é tua, essa luta é minha também. Aleluia! E assim nós vencemos, assim nós triunfamos. O diabo, ele é um lobo. Os falsos mestres são lobos. E Jesus nos alertou sobre isso. A palavra diabo é opositor. O opositor da igreja, ele é como um lobo. E sabe como é que um lobo caça? Ele isola a presa. Os lobos, eles caçam em grupo. E quando eles identificam uma presa, e geralmente é uma presa que está mais frágil no grupo, eles, de forma sincronizada, isolam aquela presa do restante do rebanho. Porque a presa isolada se torna um alvo fácil. É assim que Satanás age. Só que quando nós estamos unidos, quando nós nos importamos com o outro, porque tem gente que diz: o lobo pegou ele, deixa ele lá com o problema dele, não sendo meu, ele que se vire. Aí Jesus está dizendo: isso não é meu caráter. O que é que nós fazemos? Nós temos autoridade em Cristo para arrancar pessoas da boca do lobo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes os nossos irmãos podem até pecar, podem até cair, porque todos nós estamos sujeitos à queda e ao pecado. Agora eu só não entendo porque nós somos os primeiros a jogá-los na boca dos leões. A pessoa não se arrependeu, ela não confessou. Eu não estou falando para a pessoa que se apostata da fé. Estou falando da pessoa que peca, que erra e se arrepende. E dá frutos de arrependimento. Se a pessoa ela confessou, se ela se arrependeu diante do Senhor, por que você quer bater? Deus te deu esse direito. Se a pessoa se arrependeu, acabou a conversa. Qual é o nosso papel como igreja? Ajudá-la a se levantar novamente. Me entristeço com a queda de alguém, gera dor na minha alma, mas parece gente que fica feliz quando alguém cai. Estava esperando o teu irmão cair. O caráter de Cristo não está em você. Se a pessoa se arrependeu, deu fruto de arrependimento, pega esse teu dedo, em vez de apontar, começa a orar, a dizer: Senhor, coloca de pé. Mas se você ainda está na posição de juiz, peça para Jesus te libertar disso. Você precisa também da nossa ajuda. E se você ainda não consegue falar sem julgamento, o que você faz? Fala nada. Cala a boca.
Fica quieto, meu irmão. Tem coisa que você fala que perturba a comunhão. Tem que parar com isso. Aí precisa se libertar. Tem coisa que às vezes eu quero falar, aí eu falo, não, Jesus, isso aqui vai atrapalhar a comunhão, então não vou falar, porque o Senhor está em mim. Se o Senhor está em mim, o meu fruto precisa ser diferente. Se aquilo que eu falo, se aquilo que eu faço é algo que dilui a comunhão, eu preciso mudar isso. Tem gente que ela é uma pessoa que ela tem uma sede absurda de fazer justiça. Aí a Bíblia diz, não seja demasiadamente justo, nem seja demasiadamente ímpio. Por quê? Porque a justiça exagerada, ela é prejudicial. Toda justiça, ela tem que vir misturada com a misericórdia. Se a tua justiça não vem acompanhada de misericórdia, não exerça ela. Eu sei que é duro ouvir isso para nós, mas Jesus está nos dando umas chicotadas boas aqui hoje. Para quê? Para fortalecer a nossa comunhão. Quem caiu, em nome de Jesus nós vamos levantar, porque é isso que acontece. Se alguém está aprisionado, nós vamos orar para Jesus libertar. Se alguém está abatido, nós vamos orar para Jesus levantar. Se alguém está caído, nós vamos estender as mãos, porque é isso que nós fazemos. O relacionamento com Deus impacta no nosso relacionamento com o próximo. Nós vivemos a cruz, não vivemos? Vivemos, pastor. Então nós vivemos a cruz de forma vertical, contato com Deus, e horizontal, contato com o outro. Então você vai dar a mão no teu irmão agora, segura na mão dele aí, segura na mão desse irmão aí que está do teu lado e diz para ele, fica tranquilo, tua luta é minha luta. Se eu não puder te ajudar fisicamente, eu vou te ajudar em oração. E a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode ter seus efeitos. Sabe por que nós damos a paz do Senhor? Sabe por que nós damos a paz do Senhor? Porque nós identificamos que o nosso irmão também tem a paz. A paz que habita nele também habita em mim. O Cristo que habita nele também habita em mim. Era assim que os crentes de antigamente cumprimentavam: a paz do Senhor, ou seja, o Cristo que habita em você também habita em mim. A paz que habita em você, eu estou sentindo Deus nesse lugar, também habita em mim. Eu quero profetizar: toda contenda sai, toda fofoca sai, toda diluição sai, toda separação sai, toda divisão sai, e toda comunhão vem, toda união vem. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar, celebre com alegria. E aqui nós fazemos assim: nós pregamos e nós aplicamos, que a palavra que nós ouvimos precisa ser aplicada. E eu estou sentindo em Deus que algo poderoso está acontecendo aqui nesse lugar. Eu quero que você fique de pé.